Eurodólar em dia de Banco Central Europeu. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso tema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar, num dia em que vamos ter a decisão de taxas por parte do Banco Central Europeu, após a decisão de ontem da Reserva Federal dos Estados Unidos, onde acabámos de ter os dados do PIB abaixo do esperado, com o PIB a mostrar uma estagnação na União Europeia, na zona do euro, e ainda também com números do PIB a serem divulgados, do PIB norte-americano, a serem divulgados lá mais para o princípio da tarde. Bom, começando pela Reserva Federal de ontem, claro que como amplamente esperado manteve as suas taxas de juros inalteradas no intervalo 4,25, 4,50, o mercado estava à espera da conferência de imprensa, ver o que é que sucedia. Não sucedeu grande coisa, apesar de, a meu ver, Jerome Powell e a própria declaração foi um pouco mais hawkish do que seria do que a anterior e do que seria de esperar, talvez. Jerome Powell disse que com a política monetária menos restritiva do que estava aqui há uns tempos atrás, que não precisam de ter pressa para voltar a fazer grandes ajustes. Ou seja, isto, a meu ver, mostra a possibilidade de continuarmos em modo para já de espera, do Fed estar em modo de espera portanto, mantendo por mais tempo estes níveis de taxa de juros sem haver qualquer alteração. Isso por um lado, a parte, isso de alguma forma esperado também. A parte mais hawkish vem quando a declaração da política monetária omitiu a menção anterior de que a inflação tinha progredido na direção da meta de 2% e que o mercado de trabalho tinha abrandado. Ou seja, mais tarde, Jerome Powell, aliás, na conferência de imprensa depois, disse que estas omissões, foi apenas para agilizar um pouco o discurso a ata, por assim dizer. Eu sinceramente não compro muito essa ideia, mas veremos quando vierem as minutas, quando forem divulgadas as minutas da Reserva Federal. Também repetiu Jerome Powell várias vezes que a expansão económica continua sólida, ou seja, dando a sensação de que ele de facto não tem pressa nenhuma para fazer cortes de taxa de juros. Ora, isso acabou por levar aqui o eurodólar a mínimos, mas rapidamente foram recuperados, ou seja, o dólar ganhou aqui alguma coisa, mas para rapidamente devolver esses mesmos ganhos. Nem mesmo mais tarde, com alguns resultados empresariais um pouco mais fortes que normalmente têm aqui dado, digamos aqui, alguma força ao dólar, nem isso aconteceu. O preço continuou bastante flat, ou seja, não havendo pouca volatilidade. Aliás, tal como eu já tinha indicado anteriormente, não acreditava que houvesse grande volatilidade. Hoje começámos com o PIB na Europa, que deu de imediato aqui assim alguma volatilidade, pressionou um pouco o euro-dólar, veio trazer o euro-dólar aqui mais perto dos 1,04, mas ainda assim com uma volatilidade bastante baixa. Ainda vamos ter o quê? Vamos ter o PIB norte-americano, logo à tarde, e o Banco Central Europeu. Ora, o Banco Central Europeu também não acredito que vá, digamos aqui, abanar os mercados, não numa altura em que continuamos à espera do que é que acontece com as taxas, com as tarifas de Donald Trump, e portanto eu acredito bastante mais que possa continuar, que Christine Lagarde continue a indicar que continuarão num modo de espera, exatamente como aliás fez também Jerome Powell de alguma forma, e portanto não acredito que vá aqui assim fazer grandes alterações. Creio que aí, uma vez mais, o perigo está mais numa Christine Lagarde mais dovish, contrariamente ao mais hawkish que teve Jerome Powell, e portanto com possíveis pressões aqui assim no euro-dólar. Mas isto, acho que vamos
depender muito mais do que vai acontecer com o PIB norte-americano. Está-se à espera à volta de 2,7% para o último trimestre. Aqui uma aceleração neste PIB poderá dar ganhos ao dólar e, portanto, poderá colocar aqui pressões no euro-dólar. Já o inverso também poderá ser verdade, ou seja, uma desilusão muito grande por parte dos mercados relativamente ao PIB norte-americano poderá dar aqui assim novamente aqui uma impulsão no euro-dólar, já que parece termos aqui assim, de alguma forma, a continuação de uma compressão nos preços em torno de um 0,4 e precisamos aqui de alguma coisa que vá disputar esse movimento maior. Bom, voltando aqui para a área mais técnica, o que vemos aqui no gráfico a 1 hora é a tal situação em que eu falei anteriormente, toda esta área de suporte, resistência, passa a expressão. Temos aqui assim acima na nuvem de Ishimoku a começar a 1,0440, à volta disso. Por outro lado, em baixo temos a média móvel dos 21 dias, que neste momento se encontra à volta dos 1,0360. O preço ontem veio aqui a 1,0380 e não mais do que isso, sendo que o máximo também esteve aqui à volta dos 1,0420, 1,0430 e também não mais do que isso, ou seja, aqui em torno da média móvel dos 55 dias, que está neste momento a 1,0423. Estamos aqui os tais 38,2% de Fibonacci também a 1,04 praticamente, a 1,0397, se quisermos ser mais precisos, que é a tal correção deste movimento, o primeiro nível de correção. O segundo nível de correção, como eu já tinha indicado ontem, encontra-se aqui assim nos 61,8 à volta de 1,03, ligeiramente acima de 1,0313. Para já, os indicadores do momento dão alguma continuação de consolidação de preço, ou seja, estão bastante flat. Vê-se melhor aqui no gráfico a 4 horas, com alguma tendência mais baixista, na medida em que o RSI está aqui abaixo da linha de 50 e o MACD também está ligeiramente abaixo da linha neutra de 0. Mais uma vez, temos aqui assim a média móvel 200 neste gráfico a 4 horas, aguentar o preço, os tais 1,0380 que eu já tinha referido anteriormente. Temos duas áreas, uma de resistência, outra de suporte, que também me parece que vão conter o preço durante mais tempo. Esta tal linha de tendência ascendente de curto prazo que está a ser testada e precisamos, exatamente por isso, de quebrar aqui estes 1,0380, então, para virmos aqui, provavelmente, a estes níveis, mais em torno dos 1,0330, 1,0350, para, como a probabilidade de acontecer isso hoje. Acima, temos aqui assim, os tais 1,0430, 1,0460, uma área um pouco alargada, é um facto, mas o 1,0430, 1,0460 como a área de resistência em qualquer movimento mais ascendente do preço no dia de hoje. A média móvel 21 neste gráfico a 4 horas também se encontra aqui nos 1,0440, ou seja, aqui exatamente dentro desta área, aliás, como vemos exatamente por aqui. No mais curto prazo, talvez seja melhor, temos de facto a tal situação que eu ontem já tinha referido uma vez mais, ou seja, a consolidação do preço e que provavelmente ele tem vindo aqui nestes níveis. Eu acredito que ele possa eventualmente vir aqui abaixo, ver níveis entre 1,0340 e 1,0350. Para isso precisamos de um bom número do PIB ou um BCE, uma Christine Lagarde mais dovish. O partir esta área vai colocar novamente os tais máximos da semana, 1,0530 aqui assim expostos, embora eu pessoalmente, mas isto é apenas a minha opinião, não constitui nenhuma recomendação de investimento, eu continuo a acreditar mais na possibilidade de mantermos esta tendência principal, ou seja, aqui o break desta correção e, portanto, a continuarmos mais nesta tendência descendente do que propriamente virmos aqui assim novamente aos níveis máximos da semana. Bom, e para hoje é tudo. Desejo a todos bons negócios
um resto de um bom dia e amanhã cá estarei para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!